provações, oportunidades para crescer. Se você de fato quer crescer muito em Deus, eu já vou abrir e claramente para você que virá muitas provações. Por quê? Porque em Deus as provações é que nos leva mais além, é que nos faz crescer. Crescimento sem provação, querido, é muito difícil existir. Eu posso até te garantir que, segundo a Bíblia, não existe. Se queremos crescer muito em Deus e para a glória de Deus, precisamos sim, desde já, aceitar todas as provações que vêm de Deus. Agora nós entramos em provações através de três pessoas, que nos leva a passarmos muitas provações. Primeiro é Deus. E quando vem diretamente de Deus e você tem revelação, você se contenta mais, viu? Vai ficar chateado com Deus para você ver. Aí, olha só. Existe mais outra pessoa também que faz você passar por muitas provações. Diga para a pessoa que está do seu lado, olhando na bolota dos olhos dela, fala assim: o teu próximo. Quando o teu próximo, faz você passar por algumas provações, você quer decapitá-lo, Mandar ele mais rápido para o céu. O terceiro fala assim: é você mesmo, cabeção. É eu. Irmãos, são essas três pessoas que faz a gente crescer muito. Olha só, vamos conhecer um pouco mais sobre essa palavra provação. O que você pensa sobre as provações? Quem quer ir passar por muita provação? Obrigado por vocês. Que sinceridade poderosa. Mas a maioria que eu conheço, meu irmão, não quer de jeito nenhum. Mas a Bíblia diz que não tem para onde correr. Se quer crescer, vai ter que passar pelas provações. Não tem como dilubriar, não. Olha só, algumas pessoas falam: não gosto, Deus me livre. Ou para mim, outras podem até dizer: é bom, como só vocês, viu? Parabéns. Olha só, o que significa essa palavra, irmãos? Provação. Palavra provação significa situação de aflição ou situação de sofrimento. Irmãos, ninguém quer passar por aflição. Quem quer? Tem alguém aqui que quer passar por uma aflição? Pronto, agora nem a irmão que lá de trás, tão fiel, levantaram mais. Quem quer passar por sofrimento aí? Tem alguém? Sabe, querido, tem uma mão lá atrás, irmão. Esse irmão é de fé, viu? Jesus de Nazaré. Assim como Jesus ficou impressionado com a fé daquele centurião, eu estou com a sua. Olha só, irmãos, você já está vendo, numa imagem bem lá atrás, alguém ali sofrendo, olha só. Ele já está de joelho porque ele não aguenta mais. Queridos, ninguém quer passar por aflição e sofrimento. Por isso que muitas vezes Deus nos coloca lá. Deus sabe que nós vamos sofrer, sim ou não? Deus sabe que nós vamos passar por uma aflição, sim ou não? Mas olha,
Deus sabe que nós vamos crescer com tudo isso. Outras vezes não é nem Deus. Porque tudo a gente fala para Deus. Quando fala em provação, né? Quando fala em aflição, sofrimento, a gente já, Deus! Não. Às vezes tem umas pessoas que gostam de cooperar. Só não é com Deus. Com o capeta, irmão. Pé de gancho, chifrudo, Zé Rabudo. Sabe? E olha, querido, não é fácil. Mas outras vezes, irmãos, nós mesmos. Né? Às vezes parece, irmãos, que a gente, né, começa a se exaltar, começa a achar que é muita coisa, e aí esse engano começa a, né, gerar um encanto que nos leva a cair em provações, em situações adversas, que eu vou lhe dizer, querido, não é mole, não é fácil. Olha esse texto de Tiago 1:2-4. A palavra do Senhor diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos. Diga comigo, perfeitos. Diga assim, a provação me faz um crente aperfeiçoado e íntegro. Amém? E para Deus, em nada deficiente. Meu Pai, que palavra forte. Amém ou não amém? Eu tenho certeza que quando você sair daqui hoje, você já vai sair pedindo, Deus, eu quero ser provado. Ceará. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor é clara. Precisamos sim compreender que Deus, Ele é poderoso para nos conduzir a algumas provações, para trazer uma transformação em nosso caráter, em nossas vidas. Você pode imaginar uma pessoa sem uma mudança de caráter liderando uma célula? Uma pessoa sem mudança de caráter pastoreando uma igreja? Uma pessoa sem essa transformação de caráter discipulando alguém? Nós já temos ouvido alguns casos por aí. Irmãos, é uma tragédia. Então nós precisamos, sim, deixar Deus nos provar. Porque muitas vezes, Deus nos coloca diante da prova, mas a decisão é minha e sua. Algumas a gente cai de paraquedas. Aí, meu irmão, não tem jeito. Opa, já estou dentro dela. Aleluia, vamos viver juntos. Mas tem algumas que Deus vai colocar diante de você e você vai decidir. Em outras palavras, se você falar assim, ah, Deus, isso aí não. Irmãos, o teu ministério vai ficar empacado, estável, nesse nível. Porque Deus, Ele jamais vai forçar eu e você a fazer algo que nós não queremos. Mas tem muitos cristãos que têm evitado as provações de Deus. Tem se deparado diante de um desafio. Olha, querido, querida, é hora agora de você liderar a nova célula que nós estamos multiplicando. Irmãos, tem uns que falam assim, o quê? Você está falando sério? Ah, você está brincando. Você está com brincadeira. Tem uns até que desmaiam. Você
Você está pensando que isso é piada? Não, isso aconteceu em Santarém, irmão. Tem pessoas, irmãos, e eu estou falando de crente, que Deus coloca diante da prova e fala, ó, estou te chamando para fundar uma igreja nova, tal lugar. Ih, irmão. É uma prova, não é, irmão? Começar uma igreja do zero é uma prova, não é? Cadê aí os que já tiveram esse privilégio? Irmãos, não é fácil. Mas com certeza, se você aceitar o desafio, a prova, irmãos, você será um outro homem. Você será uma outra mulher, porque Deus vai sim qualificar você, vai trabalhar no seu caráter e te deixar em Cristo Jesus um homem perfeito, uma mulher perfeita. Quem quer viver isso aí? Então aplauda ao Senhor. Aleluia! Sabe, queridos, eu já passei por vários tipos de provações que você possa imaginar. Umas foi o próprio Deus. Outras, Deus usou algumas pessoas. E outras foi eu mesmo, o cabeção. Mas deixa eu falar uma coisa para você. 3 pontos importantes e necessários, né, para entendermos mais sobre provação ou provações. Primeiro, é necessário passarmos por várias provações. Não é isso que diz o texto? É preciso. Não adianta a gente ficar, sabe, irmãos, né, sem vontade, sem querer, com medo, né? Tem pessoas que a provação nem chegou, ele já está em crise. Ele já está aflito. Mas nem chegou ainda. Deixa pelo menos chegar. Ou muitos ficam tentando evitar. Querido, deixa eu te falar. Quando Deus quer provar eu e você, nós podemos evitar, tardar, mas virá. Olha aí. Olha aí. Não adianta tentarmos, sabe? Fica adiando, não. Deus te chamou para discipular? Não fica adiando, não. Deus te chamou para liderar uma célula? Não fica adiando, não, rapaz. Deus te chamou para fundar igrejas em outras cidades, em outro bairro? Não fica adiando, não, meu irmão. Aceite logo o desafio. Aceite logo a prova e seja qualificado para a glória do Senhor Jesus. Amém ou não amém? Olha só. 1 Pedro 1,6 diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações. Então, olha, irmãos, isso aí está no singular, amém? Você está pensando que você já passou por uma, não vai vir mais? Vai sim. Vai vir mais. Diga para a pessoa que está do seu lado, sorria muito, irmão, né? Diz que diante das provações não é para a gente ficar triste, não. Não. É para a gente rir. Sorria, irmã. Elas virão. Sabe, querido, assim como a bênção corre atrás da gente, a irmã provação também. Ela gosta muito de nós. Diga para a pessoa que está do seu lado, olhando na bola dos olhos dela, fala assim, ela gosta muito de você. Ela fica te cercando, meu irmão, pelas esquinas. Por onde você vai? Olha o que aconteceu comigo. Está até ali embaixo, ó. Testemunho do amigo canadense, amigo do cão.
Esse cara entrou na minha vida, meu irmão, para me fazer passar numa prova que você nem imagina. Você quer ouvir sobre isso? Se prepare. Olha só. Eu muito envolvido com as missões, lembra de ontem? Conferência de missões. Todo o povo, os líderes envolvidos com os trabalhos indígenas, ribeirinhos e Planalto. Quem aqui já foi em Santarém e conheceu o nosso centro de eventos que fica em Alter do Chão? Teve alguém? Opa, teve alguns pastores aqui que esteve lá. Como é que é o nome dele? Shalom, né? Lugar de paz. Eu queria tanta paz, irmãos. E eu estava me preparando para ir para aquele lugar de paz. Você está vendo? Às vezes você está, né, buscando paz. Aí o teu amigo da onça causa o maior inferno na tua vida. Chega o abençoado do Marcos. Como que será que o pastor André falaria em canadense Marcos? Eu gostaria de chamar outro nome, mas vamos chamar de Marcos. Chega esse abençoado do Canadá. Irmãos, quando esses camaradas chegam dos Estados Unidos, chega do Canadá, da Alemanha e de outros países, lá em Santarém, que vê aquela selva e vê aquilo tudo, dá para dar uma pescadinha? Dá para caçar? Aí, olha só, esse abençoado faz a cabeça do Josias, filho do finado pastor Lucas, nosso maior líder. E o Josias fala, rapaz, vamos fazer esse cara ir daqui de volta para o Canadá. Maravilha! Vamos levar ele para uma pesca e para uma caça? Eu falei, Josias, alto lá, preste bem atenção, Josias. Josias, muito meu amigo. E aí o Josias veio, Elvis, a gente tem que ir, cara. Eu falei, Josias, nós estamos indo para o Shalom, lugar de paz. É a conferência, cara. Pastor Eibe já falou que a gente não pode atrasar, que ele quer que a gente chegue lá no horário, então não vamos falhar. Falou, cara, vamos fazer o seguinte, é só de tardezinha que é para a gente estar no Shalom. Mas vamos fazer o seguinte, a gente pega uma lancha que tem lá na Missão Paz. Olha, irmão, o capeta começou a trabalhar. Nem o Josias percebeu e nem eu. Aí, é um motor 35, é possante. A gente faz o seguinte, subindo o Tapajós, depois a gente corta, pega o braço do Amazonas, do lado de cima, perto do Lago Grande. Você entendeu alguma coisa? Aleluia, irmão. Depois eu te explico melhor. É longe, irmãos. Deu para entender agora? É longe, irmão. É longe. E depois que a gente levar e a gente pescar e caçar, aí a gente corta por detrás de Ponta de Pedras. Você não sabe também onde é, não. Pensa numa praia linda, areia branca. Sabe, irmãos? Eu falei, eu ainda prefiro a gente ir de carro para Paz. Falou, não, cara, tu vai amarelar, é? Eu falei, pera aí, rapaz. Oxente. Diga para a pessoa que está do seu lado aí. Esse tal orgulho. O camarada não quer ficar por baixo. Hã? É aí onde o eu funciona e a aprovação vem, irmão. Aí eu falei, pera aí, rapaz. Amarelo comigo?
Só a rede amarela. Olha aí, olha, tá vibrando ali. Então tu vai. Falei, rapaz, quase não querendo, mas eu vou. Mas nós precisamos de mais um. Aí eu falei assim, e quem tu tá pensando? Ele falou, o Ayrton. Eu falei, cara, só tem doido nesse barco. O Ayrton, bicho. Não, o Ayrton, cara. Ele é doidão também, mas ele é legal. Falei, tudo bom. Chamou, ligou pro Ayrton, o Ayrton já era doido mesmo, natureza. Eu vou, cara, que legal! Aí, irmãos, parecia aquela história, D'Artagnan e os 3 mosqueteiros. Entraram na bendita da lancha, e lá, aquele chapeuzinho de caçador, as varas de pesca, as espingardas, irmãos, e lá vai nós, saindo cedinho, irmão. Milagre, quando é nessas besteiras, a gente até acorda cedo. Acordamos cedo e cortamos o Tapajós, querido. Pensa num rio largo, um rio, né, volumoso de água. E depois entramos no Amazonas, irmãos. Em extensão, o rio mais extenso é o rio Nilo, cortando o Egito, né? Vocês já ouviram falar, vocês conhecem. E em volume de água é o rio Amazonas, irmãos. E estava em cheia. O rio se torna 10 vezes mais perigoso. Nós cortamos o Tapajós, cortamos e pegamos o braço do rio Amazonas. Estávamos, irmãos, mais longe, longe. Lá onde Judas nem chegou ainda, nós já estávamos. Aí o D'Artagnan e os 3 mosqueteiros entraram na mata para caçar. Depois pegamos uns lagos e fomos pescar. E o canadense, lembra do nome dele? Ah, você gravou, né? Pergunta depois para o pastor André como é que ele chama Marcos. É, o nome do Billy Graham ontem, irmão, foi se você não ouviu, pergunte para o pastor André. E aí o Marcos, pô! E o Marco empolgado, quando ele puxou um tucunaré. Ai, no Canadá não tem isso. Só que o abençoado só falava inglês. Só quem entendia era o Josias. Eu e o Ayrton ficávamos boiando. Ô Josias, o que esse cara está falando aí? Não, que no Canadá não tem disso. Não, cara, pegar um peixe desse tamanho. Um tucunaré. Falei, tá bom. Aí, irmãos, pesca, caça. E o canadense sorria. E o canadense, aleluia. Em inglês, né, irmão? Como é que fala aleluia em inglês? Olha ali, você viu? Aleluia. Você viu, hein? Eu chego lá um dia, André. Só o começo. E o Marcos, aleluia, como você falou. Hã? Eu só entendi, irmão, aleluia. E Jesus, oh my Jesus. Eu falei, poxa, só consigo entender 2 palavras do cara. Aí, irmãos, 3 horas da tarde. Entre 2 e 3 da tarde. Voltamos, não, cara, eu te falei que... o pastor aí pediu para a gente chegar na hora. Ele pediu para nós chegarmos 5, 5 e meia. Nós vamos atrasar. O José falou, calma, nós vamos chegar. Esse motor é possante. Diga para a pessoa que está do seu lado. Não acredita nesse papo. Ele colocando a confiança naquele motor, irmão. Coloca a tua confiança em Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado. Coloca a tua confiança em Jesus, seu cabeção. Brincadeira. Tem gente que gosta de confiar no carro, é ou não é?
cavalo, né? O super-homem caiu do cavalo, ó. Irmãos, confia num monte de coisa. A gente tem que confiar em Jesus. Aí ele pegou, entrou na lancha. Ah, você vai ver? Olha o ronco do motorzão. Falei, não pegou não. Falou, você vai ver agora. Vocês já estão rindo, né? Eu falei para ele, não pegou de novo não. Ele falou, mas agora vai pegar. Irmão, o motor fez. Pum! Quase que eu caí. Eu falei, ih, rapaz, o que aconteceu? Ele falou, que Jesus ajude, que não sei o que eu estou pensando. Eu falei, não põe Jesus nessa não, seu cabeção. Ele pegou a chave de fenda, mexeu, remexeu, colocou gasolina, tirou a gasolina. Irmão, pegou? Como é que você sabe? Você começou agora já a sentir meu drama. Sabe onde nós estávamos? Nem eu sabia. Ninguém sabia. Nós estávamos perdidos. Se nem Judas passava lá, quem ia passar? O doido que ia passar. Rapaz, irmãos, pensa numa decisão que eu me arrependo até hoje. Quando o cabeção do Josias falou, já sei, eu tenho um plano. Oh, meu. Qual é o plano, Josias? Nós 4 vamos bater a pedrinha. Os 2 primeiros que pegar a pedrinha, desce no casco com remo e pega ajuda. Eu falei, sério? Ele falou, é. E aí você consegue achar alguém e vem buscar a gente. Se for a gente que for, ou eu ou outro que for sorteado, a gente vai e depois vem buscar vocês. Se for vocês, vocês vêm buscar nós. Irmão, tem umas ideias de jirico que eu não sei como elas surgem. E nós aceitamos aquela burrice. 4 bestas disputando a pedrinha. Primeiro besta que pegou a pedrinha. Qual foi o segundo besta? Ele, pastor André, o Marcos. Eu olhei para ele, ele olhou para mim. Irmãos, eu orei muito a Deus depois. Eu falei, Deus, como pode? Por que o Senhor me revelou naquela hora que esse cara não falava português? Eu aceitei a besteira, irmão. Quem falava inglês? Quem falava inglês? Não era o Josias que era para descer com Marcos? Nem eu, nem ele, nem ninguém pensou nisso, irmão. Entramos no casco. Eu peguei o remo, porque ele não sabia remar. Cabeção. E o bestão remando. Quando chega lá no meio, tarde demais, diga para o seu vizinho. Olha na bolota dos olhos dele primeiro e fala assim, ó, tarde demais. Falei, meu Deus, eu não sei falar inglês. E ele olhou para mim, ó.
falei, eu não sei falar inglês. Ele, hã? Eu falei, ai, eu estou enrolado. Eu já comecei a clamar a Deus. Deus, me ajude a encontrar logo alguém para nos salvar. Porque enfrentar este rio de noite, em cheia, sem saber onde se está, eu falei, a coisa vai pegar. Irmãos, nessa hora Deus me deu revelação. Começou a escurecer, irmão. E aí, irmão, quem é que ia nos ver? Como é que você sabe? Queridos, e remando, e remando. Teve uma hora que aí os nervos já começam a ficar à flor da pele, né? Eu já comecei a ficar nervoso, eu olhei pro canadense. Pega o remo aí, rapaz! Irmãos, eu era tão manso, tão cheio de amor que dava medo. E ele olhou para mim. Não, 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 não. O remo, seu cabeção! Remo, 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 remo! Eu acho que ele começou a olhar para mim e falar, esse cara está endemoniado. É o remo mesmo! Aí ele pegou o remo, eu falei, rema! Irmãos, eu já estava cansado. 5 horas remando direto. Quem aqui já remou 5 horas direto aí? Agora, uma coisa é remar uma canoa. Você está entendendo que ela é pesada e na água ela pega pressão e ela vai muito mais rápido e direcionada. Outra coisa é você dar uma remada com uma lancha leve, quando bate o vento ela fica rodando. Está sentindo o drama aí? Provações. Irmãos, escureceu. Não sabia mais onde nós estávamos. E olha, começou a chover. Como eu sempre digo, na Amazônia não chove, derrama rios, hein? Não enxergávamos mais nada, não sabíamos onde nós estávamos. Irmãos, deu um relâmpago. Aí eu vi uma moita. Aquele relógio lá é um perigo. Eu vi uma moita. E eu falei para ele, bora remar! Quando eu olhei, ele já estava lá assim. E aí eu falei, rapaz, não tem que contar com esse cara mais não, rapaz. Muito mole. Irmão, manso, tá cheio de amor. Irmão. E aí, querido, eu remei. Até que cheguei perto daquela toceira. Irmãos, era uns galhos de uma árvore que eu queria que você visse a altura. Era alta, mas como estava cheio, estava dando em cima. Eu percebi que era um pedacinho de uma castanheira. Você já viu castanheira baixa? Mas olha só. Quando eu encostei na castanheira, nessa árvore, nesse mato, para tentar amarrar a corda e a lancha ficar amarrada, irmãos, eu senti uma coisa grudar aqui em todo o meu corpo. E ao mesmo tempo, irmãos, eu senti arrancando meu sangue. Sabe o que era? O que era? Pernilongo, olha a revelação. Olha a revelação. Só que você está pensando que esse pernilongozinho daqui da região eram os verdadeiros chupa-cabra, irmão. Eram os dinossauros. Era desse tamanho aquele troço, meu irmão. E começou a sugar a gente e tal. E ele, eu falei, tu que é branquela, tu vai te ver pior do que eu, seu miserável. Rapaz, e aí eu já fiz, foi soltar a corda e empurrar aquele barco de lá. Irmãos, e era a gente lá dentro do barquinho lá. Aí, rapaz, eu não sei quem ensinou, quem deixou elas tão inteligentes. Se for o Senhor, eu não sei. Mas elas eram tão assim, espertas, que o seguinte, quando nós nos afastamos, aí começou a dar um vento forte. Então o seguinte, sabe o que elas fizeram?
se esconderam naquela parte do barquinho, né? E ficou na gente. Irmão, olha, nós ficamos todos furados, marcados. E se eu levar uma picada num bicho desse, irmão, a tendência é ficar aqueles calombos, né? Pensa no menino, igual aquele homem do Quarteto Fantástico. O cara lá é o cara pedra, né? Eu era o homem calombo. Querido, aí eu vi que ele não sabia remar mesmo. E o risco que nós estávamos correndo de afundar. E se afundássemos, já era. Eu então falei para ele, fica aí quieto. Ele, remar! Eu falei, não, deixa aí. Eu estava cheio de amor naquele dia, irmão. Queridos, e eu fui remando. Quando, lá pela madrugada, isso era na sexta, eu peguei uma região daquele rio extremamente perigosa, aonde tinha aqueles redemoinhos que suga tudo para baixo. E o casco caiu num daqueles e travou. Pá! E nós ficamos. Irmãos, e eu tentando equilibrar o barco para não afundar. Até 7:30 da manhã. Minhas mãos eram bolhas de calos, arrancando couro. Meus lábios começou já a rachar. Eu já sem força. Passei a noite toda sem dormir. E olha, queridos, foi doloroso tudo aquilo. Quando foi de manhã, aqueles redemoinhos ficaram mais suaves. E eu comecei, então, eu pude sentar. E eu comecei, então, a orar a Deus. E a minha oração foi essa. Falei, Senhor, eu já estou tão cansado. Se o Senhor me quiser levar a minha vida, eu estou pronto para morrer aqui. Aí Deus falou assim, e tu esqueceu que tem mais alguém contigo no barco, seu cabeção? Eu falei, Deus, eu estou lá me lixando para esse canadense. Isso não sabe remar, só está me dando, só é peso dentro do barco. Sabe, querido, talvez você já teve essa atitude. De olhar para alguém e ver que esse alguém só te dá trabalho, né? Sim ou não? Peso, né? Você quer se livrar dele o mais rápido possível, né? Ou dela, né? Isso nunca aconteceu com você, né? Mas o Senhor vai te dar uma grande revelação. Mesmo que seja um peso. Mas o Senhor tem um propósito na vida dessa pessoa. Amém? Diga para essa pessoa que está do seu lado, olhando na bolota dos olhos dela, fala assim, mesmo quando essa pessoa é peso, o Senhor tem um propósito na vida dela. Irmão, olha só. Eu comecei a orar e me entregar. Quando Deus falou isso, eu falei, não, você está com brincadeira, Deus. Eu estou aqui esperando um abraço teu. Uma palavra de carinho, você está preocupado com esse indivíduo. Aí, queridos, eu falei, bem alto, e ele lá dormindo. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, então nos tire daqui. Aí ele acordou, dizes. Em outras palavras, até que enfim nós nos entendemos.
Eu virei para ele. E eu falei, nós vamos sair daqui. Ele disse. Eu olhei para um lado. Irmão, era tão largo aquele lugar que eu via a parte lá de areia e árvores desse tamaninho. Olhei para um outro, aí eu já vi um pouco maiorzinho. Eu apontei e falei, vamos remar até lá. Remar. Deus não ungiu o cara. Eu nunca vi um canadense remar melhor do que esse cara. Remamos, irmãos. Pessoal, 2 horas de remo. Com as mãos esfoladas, eu não sentia mais nada em mim. Quando nós chegamos, era um monte de árvores grandes, lembra aquela parte de cima? E eu já joguei a corda num galho, amarrei. Irmãos, eu arriei, desmaiei. Isso já eram as 9h30 para 10 horas. Desmaiei. Beirando ao meio-dia. Olha só. Tucunaré, ele tem mania, às vezes, de pular. E um pulou, tchum, bateu no meu peito. Só que ele foi esperto. Ele caiu de novo dentro d'água. Eu queria que ele tivesse caído no caixa. Eu ia fazer dele sushi, sashimi, xaxixi, xixibachá. Eu levei um susto e eu senti que era um peixe que eu já estava procurando. Aí o esperto pulou dentro da água. Aí meio zonzo, tonto, a vista já ruim. Eu olho assim no mato, eu vejo então, irmãos, um barco. Falei, Deus, é sério que eu estou vendo uma miragem? E eu percebi que era um barco mesmo. Aí eu pensei comigo, e ele lá dormindo. E eu pensei comigo, não vou lá porque pode pensar que eu estou querendo roubar e até atirar em mim ou coisa assim. Eu então fiquei esperando. Quando eu vi a canoa encostar, aí eu, com muita dificuldade. Aí eles viram, pegaram então, deram a volta. O que você está fazendo aqui, rapaz? Falei, nós estamos perdidos. É mesmo? Aí, irmãos, eles nos acolheram, amarraram o nosso casco no barquinho deles. E aí ele falou, olha, nós estamos em pesca, não podemos voltar agora. Só vamos voltar à tardezinha. Você entende? Eu falei, tudo bem. Ele falou, só que nós não pegamos nada até agora, não temos comida. O que nós temos é café. Eu falei, então eu quero café. Irmãos, agora você imagina. Café feito com a água barrenta do rio Amazonas. Irmãos, e o coador estava furado. Meio copo de borra e lá em cima um pouquinho de café. Irmão, eu tomei lama com café, com tudo. De tarde, então, eles pescaram, por incrível que pareça. Quando o rio está cheio, é difícil demais de pegar alguma coisa. Pegaram nada. E aí atravessamos, então, aquele mar, meu irmão, de água. Chegamos em Ponta de Pedra. Aí, olha só, o outro lá só dormia. Só dormia. Quando chega na frente de Ponta de Pedra, ele acorda e sabe o que ele faz? Tá razãozinho também, meio doido, maluco. Desce do barco e some. Quando eu dei fé, cadê ele? Ele quem? O canadense. Como é que é o nome dele? Eu falei pro cara do barco, cadê o homem, rapaz? Ele falou, ué, estava aí? Eu falei, aí aonde? O homem sumiu, rapaz. Ele falou, que não tenha acontecido o pior. Eu falei, o que é o pior? Ele falou, aqui, esse lago aqui é muito fundo, tem gente que morre afogada aqui. Eu falei, não, você está com brincadeira. Se esse cara morrer, eu estou frito, meu irmão. Ele falou, cara, vamos procurar. Rapaz, e a gente procurando de um lado do outro. Aí, irmãos, eu vi que não aparecia. Eu falei, rapaz, o que eu faço? Aí eu vi um pessoal jogando bola. Eu corri no campo e perguntei, e aí, vocês viram um branquelo
com cara de americano passar aqui? Ele falou, não. Vemos não. Eu falei, meu Deus, esse cara morreu. Jesus, me ajude. Porque se esse cara morre aqui, a Missão Paz está enrolada. E quem vai pagar o pato sou eu. Aí, queridos, eu corri nas barracas. Aí, olha só. Ninguém sabendo, ninguém sabia. Quando de repente chega uma pessoa que trabalhava no comércio em Santarém. E eu conhecia assim de longe. E eu perguntei, cara, você não viu um branquelo, um americano aí? Um canadense aí? Tudo é branquelo, tudo é a mesma coisa. Andando por aí, não. Ele falou, rapaz, um que eu quase atropelei. Eu falei, sério, ele está vivo. Eu até chorei, irmão. Eu falei, ele está vivo. Ele falou, só que se ele continuar como ele está andando, ele vai morrer. Eu falei, você me ajuda a pegar esse cara? Ele falou sim. Irmãos, depois perguntando o Marcos, ele falou que ele pensava que era Missão Paz. Quando ele desceu, ele foi, pensar que ele estava aí na Missão Paz. Irmãos, só aquela estrada de chão era 12 quilômetros, depois tinha que pegar mais 20 para chegar em Santarém. Aí, fomos atrás, chegamos, lá vai ele no meio da estrada. Aí o outro perguntou, ele bebeu? Eu falei, não, rapaz, isso aí é fraqueza. Pegamos o mar. Levamos para a Missão Paz. E eu falei, toma essa coisa. Irmão, fui para casa. Dormi. E eu agradeci a Deus. Obrigado, Senhor, que o Senhor me livrou do canadense. Querido, quando eu chego domingo na igreja, era o maior zum. Olhava para mim e ria. Falei, tem alguma coisa estranha acontecendo. Queridos, a Missão Paz já tinha mandado todos os barcos, os ultraleves, até o turbo, o iate que nós tínhamos, tinha ido atrás de nós. Sabe aqueles abençoados dos dois? Sem fazer nada, sem sofrer nada. Por acaso um barco se perde? Olha só! Quando Deus quer provar, eu e você. Olha só, um barco perdido passa lá. O que vocês estão fazendo aí? A gente está esperando uma carona. Entra aí. Tomaram café, merendaram, comeram peixe frito. Rapaz, por muitos anos eu não queria ver canadense na minha frente. Me dá um chique ali. Aí, olha só. Os outros. Quando eu deixei o canadense lá, logo depois chegaram os outros. Tranquilo. Vindo com aquela carona daquele barco, comendo o boi do melhor. E aí, o canadense foi contar a história. Que eu era muito nervosinho. Eu falei, por que eu não matei aquele miserável? Sabe, irmãos? Aquilo me ajudou a aprender muitas coisas. Aquilo cooperou com o meu crescimento. E esse cara voltou tão empolgado para o Canadá, que falou para o pai dele, pai, o Senhor precisa investir nessa missão. Eu vivi os melhores momentos da minha vida. O pai desse rapaz, grande empresário, no Canadá, vem a Santarém para investir na Missão Paz.
pega o maior buffet de Santarém e convida todos os pastores da igreja, um monte de irmãos. E convida quem mais? O Marco falou: papai, o senhor não pode deixar de convidar o missionário que esteve comigo no bar. Irmãos, aquele luxo, aquela coisa maravilhosa. E aí o abençoado pega o microfone e começa a contar a história do jeito dele. E todo mundo... Falei, ai, era para mim, sabe, irmãos, fazer uma obra na tua vida, meu amigo canadense. Mas, querido, esse povo ria de mim. E ele contando, né? E ainda contrário do todo lado. Como eu fazia. Mostrando as minhas falhas. Expondo os meus defeitos. Mas eu perdoei. Hoje eu amo canadense. Sabe, irmãos? O Marcos depois pediu tanto perdão. Esse grande empresário que era o pai dele, se eu não me engano, até hoje, ele investe na Missão Paz. Duas coisas aconteceram. Através desse rapaz, toda a nossa missão foi abençoada. Porque a Missão Paz, em Santarém, não recebe dinheiro de político algum, de governo de estado nenhum. É a igreja e alguns homens empresariais que nos ajudam a fazer a nossa frota fluvial, aonde nós temos a maior frota fluvial da América Latina, com quase 100 barcos entrando, de pequeno, médio e grande porte, entrando na Amazônia, entrando nos canais rasos, nos canais médios e nos canais fundos. Nós temos navios, até barcos catamarãs, hospitalar. Hoje, aviões anfíbios, para poder servir aquelas pessoas. E Deus, através desta prova, dessa situação tão difícil para mim, abriu portas para abençoar nossa igreja, nossa missão. E através de tudo isso, eu entendi que tudo está nas mãos de Deus. Nós não temos o controle de nada. E quando Ele quer nos provar, é mais uma oportunidade para nós crescermos. Sabe, irmãos, isso me ensinou a amar mais as pessoas, a valorizar mais as pessoas, e entender e compreender que Deus tem um propósito para cada pessoa. Por mais que eu não concorde, por mais que eu não goste, por mais que eu não queira ajudar aquela pessoa, mas eu devo, porque o nosso Deus tem um propósito para essa pessoa. Amém ou não amém? Você pode aplaudir e glorificar o Senhor? Segundo, é necessário passarmos para mostrar o valor da nossa fé. Como eu cresci na fé. Eu não gostava muito de água, irmãos. Eu não gostava muito de canoa, de barquinho. Naquilo que eu temia, Deus me provou. Diga para essa pessoa que está do seu lado. Naquilo que você teme, Deus irá te provar. Se prepare. Eu não quero discipular ninguém. Eu não quero liderar nenhuma célula. Eu não quero fundar a igreja. Ei, irmão, abre seu olho. Abre o seu olho. É exatamente aí que Deus vai
cooperar para que você seja o quê? Provado e aprovado. Ai, pastor, a minha vida financeira. Quando isso aí é abalado, eu perco o chão. Ei, se prepare. O Senhor vai cooperar para o seu bem. E Ele vai colocar diante de você a oportunidade de passar pela prova e ser aprovado. Qual é a área que você é vulnerável? Deus irá cooperar para curar você e te dar fé para vencer isso. Porque o que Ele quer, através das provações, é aperfeiçoar a minha vida e a sua vida. Terceiro e último, é necessário passarmos para mostrar a verdade do propósito de Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis 22, versos 9 a 12, que diz: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, e em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Somos uma geração desafiada pela palavra. Somos uma geração que Deus quer santificar e aprovar uma fé viva, inabalável. Sabe por quê, irmãos? Quem estiver pensando que esse mundo vai melhorar, está muito enganado. Porque o próprio Jesus falou que este mundo jaz de quem? Jaz de quem? Então, querido, renove a tua fé. Deixa Deus provar você e cresça na fé. Porque quando vier o dia mau, possamos sim continuar o quê? Aprovados. Abraão foi aprovado. Depois que Deus pediu o que ele tinha de mais precioso. E ele, diante da prova, ele aceitou o desafio. Deus sempre trará um socorro para você diante das provações. As provações virão de forma temporária e passarão. Mas o mais importante que eu quero que você saiba, seja qual for a provação na tua vida, o Senhor está presente para te honrar e te abençoar, para te dar vitória e te fazer um homem, uma mulher de fato aprovada e santificada por Ele. Você pode aplaudir e glorificá-lo? Se é para Jesus, você pode aplaudir mais forte. Eu não sei quem vai aparecer na tua vida. Se um canadense, um amazonense, tucunaré. Eu não sei. Deus tem os seus meios. Mas uma coisa eu sei.
Quanto mais você aceitar as provas do Senhor, mais você vai crescer nele e para ele. Amém?